estradinha que vai pelo Hospital da Bahia. E do lado direito. Eu moro em prédio, eu moro de Saudade. Você conhece, você deve ver lá, pertinho lá, nunca visitei esse filme. Então, bom, o que eu vi foi isso, essa evolução grande assim, dos processos gráficos e, consequentemente, a maneira de diagramar foi acompanhando, evoluindo. O senhor começou aqui como diagramador. Na primeira edição do Suplemento Literário, em 1966. Mas eu já fazia diagramação desde 63 no tal Correio de Minas, estava na diagramação. E depois, durante 6 anos também no Diário de Minas. Na época que eu comecei aqui, eu fiquei com os dois, eu trabalhava no Diário de Minas. Em 68? 63, né? Mas 73 foi no Correio de Minas. Quando eu comecei aqui em 66. Foi aqui e no Diário de Minas. E aí eu já estava no Diário de Minas também. Eu estava lendo nessa página que eu encontrei. O senhor já trabalhou também como fotógrafo? Não, isso é porque eventualmente, quando eu trabalhei ou no suplemento literário ou na revista, eventualmente eu tinha material que eu mesmo fotografava e de boa qualidade para publicar também, do mesmo modo que eventualmente escrevi texto também. Né? E isso aqui eu cheguei nessa parte de revisão porque eu fazia já diagramação nos computadores e como tinha que passar para o revisor, eu mesmo, enquanto diagramava, fazia revisão, fazia as correções. Aí gostava disso, na época que precisou mais na revisão, eles me tiraram da diagramação. E foi melhor para você? Quando tudo é festa. A vantagem do jornalismo, né? A gente tem conversado com muitos profissionais do ramo e o diferencial que nós estamos vendo, né, Fernanda, é que o jornalista, pelo menos os que a gente já conversou, eles se sentem completos nesse sentido, porque sabe um pouquinho de tudo. Acaba passando por muitas áreas. Eu passei realmente por muito da diagramação. Hoje encontro muitos jornalistas de texto que escrevem ou que fotografam, mas que não entendem mais da diagramação. Mas como eu comecei na diagramação, acabei. No Sancho Dito a gente falou muito da questão da tecnologia, da mudança que a tecnologia teve, né? Claro, teve muito ponto positivo com a tecnologia, um dos pontos maiores a gente percebe que é a agilidade do trabalho. Mas o senhor considera que alguma coisa se perdeu daquele tempo da maneira antiga? Teve algum ponto talvez negativo, entre aspas? Eu penso que do ponto de vista do produto final, não. Sabe? Não se perde. O que se perde é que hoje já tem uma geração de pessoas que fizeram isso naquele tempo e que estão se extinguindo, né? Porque era um artesanato assim que eu estava lembrando das palavras, dos nomes que usávamos nas coisas da oficina, os instrumentos, a composição. Hoje as pessoas nem sabem que palavras são aquelas e não estão dicionarizadas. Enfim, é uma categoria profissional em extinção, né? Isso é um pouquinho melancólico. Pode ser uma parte da cultura que talvez tenha se perdido? Não se pensa a cultura, mas um saber artesanal que desaparece, né, com a mudança tecnológica. E isso é interessante observar porque alguma coisa do que a gente vai fazer, como por exemplo, pegar letra por letra para vincular o título, é o que está vigorando desde o século XVI, né? Isso desapareceu, assim. Mas, enfim, as coisas hoje aceleram e vão cobrindo, né, o que se passou. Na época que o senhor começou na profissão de jornalismo, o que você teve de mais motivação para escolher a área? Se você pagar, eu falo. Quer dar um off aqui? Eu precisava trabalhar, eu não tinha especialidade, eu não tinha muito talento para arriscar. E naquele tempo também não havia escolas de jornalismo como se tem hoje, né? Não
tinha nem passado essa fase em que se exigia o diploma, né? Então a gente aprendia muito na prática. Quando entrou a lei que passou a exigir o diploma, os que já faziam na prática tiveram uma quarentena, um período assim, para poder obter o registro sem ter que entrar na faculdade, porque já estavam de fato trabalhando na área, né? Ou seja, no começo talvez não tenha tido um ponto específico, mas por estar se mantendo há tanto tempo, agora já é outra coisa. Os que já trabalhavam naquela época tiveram um tempo, acho que 2 anos para poder obter o registro, sem necessidade de teste, exame, nada de comprovação. Era só comprovar que já trabalhava na área, né? Agora eu nem sei qual a situação atual do registro, você vai saber me dizer. Se existe a exigência. Teve um período que tirou o registro de novo, que um curso técnico já estava sendo válido para entrar, e agora, na verdade, ainda é uma constante luta, né? Está tentando fazer com que de novo que seja exigido. Isso é importante. Mas eu sei que não é em por qualquer causa lugar. das assessorias de imprensa, em prefeituras, em empresas, né? Tem até um vereador aqui de Belo Horizonte, eu fiz até uma entrevista com ele. Ele é jornalista, inclusive atualmente ele é professor de jornalismo além de vereador. Adriano Ventura. Dizer que um dos projetos dele é justamente isso, é conseguir fazer com que essa lei revigore. Que seja porque caiu no vazio, né? Foi, justamente. Agora, assim, de interessante e curioso nessa trajetória tão grande é que em todas as épocas fomos, né? E eu comecei em 63, então vi o momento da DOCA, do Estado Militar, e eu trabalhava no Diário de Minas quando a gente tinha um censor dentro da redação. Geralmente era um oficial do Exército que ia lá e lia as matérias e dava rubrica dele. E separava o que não podia. Era um tempo meio bravo. O tempo assim. do DIP, né? DIP. DOPS. DOPS. DIP era, acho que... Foi anterior. Getúlio Vargas. Perdão. Anterior. Foi em DOPS. Portugal. Como que chama aquele departamento de censura em Portugal? Mas isso vigorou principalmente em 68 em diante. Depois, pouco a pouco, as próprias redações, até com mais zelo ainda, começaram a fazer autocensura. O JK trabalhou aqui, né? Isso é noutra época, isso é na juventude dele, né? Eu estava vendo, foi no começo da mocidade Eu acho da que ele carreira. veio para cá como médico, não Como foi médico. isso? Era médico interno. Muita gente que trabalhou aqui que depois se projetou em outras áreas. O caso de Mundo Andrade é mais citado, né? Houve uma época que a imprensa oficial era muito ligada à área cultural. O atual diretor está procurando resgatar um pouco esse lado. Sabe? Era muito bom. Tanto quando eu fui suplemento literário, foi assim, uma observação. Eu consegui um exemplar do suplemento ontem, consegui um exemplar de 2007. Aí eu não estava lendo ele. A partir de... Não, eu consegui só um exemplar, me deram um exemplar aqui ontem só de 2007. É muito interessante. Justamente para esse resgate da literatura. Se quiser consultar a coleção inteira, acho que já existe até online, mas tem também no Museu Mineiro, né? A editoria de suplementos funciona, acho que é lá. Que depois saiu da imprensa, está ligado à Secretaria de Cultura. Então ele continua sendo distribuído. Não tem aquele impacto, aquela penetração que teve quando foi lançado, né? Porque você imagina, em 66, não havia televisão, por exemplo, em todo lugar. O jornal, o único que chegava em todos os municípios era o Minas Gerais. Então, de repente, chegar junto com um caderno cultural teve assim, um impacto tremendo na época, né? De onde veio todo o sucesso do suplemento e prestígio de Murilo Rubião, que criou, teve a ideia de fazer isso. Né? O senhor fala de um suplemento literário. Literário. Certo. É o tipo de literatura mesmo? Poesia, essas coisas?
Quais eram os Na verdade, artistas desse o tempo? título que seria mais apropriado seria o suplemento cultural. Certo. Né? Mas era o suplemento literário, o Murilo era ligado em literatura e começou basicamente com isso, textos, poesias, ensaios, Mas né, tinha contos, alguns desenhos, ilustrações. autores que destacaram nesse tempo assim? O Murilo Gubião, que foi o que começou, ele tinha um lastro muito grande de conhecimento, não só aqui como fora, e também internacionalmente. Então, assim que ele começou a divulgar os primeiros números, as pessoas mandavam as colaborações, né? Que ótimo. Então, é muita coisa. Se citar alguns, eu não vou esquecer outros. Murilo Mendes, Pedro Nava, essa gente toda publicava. Porque acho que o Rubião é amigo do Zoeni Ventura, não é? O não é Rubião dessa é de outra turma, mais Outra turma, antiga, né? que é... Nem sei se ele chegou a conhecer o Zoeni Ventura, mas ele era dessa turma de Otto Lara Rezende, Fernando Sabino. Fernando Sabino. Era essa geração. Né? Otto Lara Rezende, né? Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, assim. Eu sou Mas fã havia do também Sabino. aqui na própria imprensa uma tradição assim, de intelectuais, até na direção geral da imprensa. Emílio Moura, um poeta que anda meio esquecido atualmente, já ouviu falar? Já vi. Emílio Moura, mineiro de Dores Indaiá, um grande poeta assim. De Dores Indaiá? O meu tio é de Dores Indaiá, ele trabalhou no suplemento de um jornal no tempo da ditadura, é Daí José. Daí José, meu tio. ele publicou coisas aqui, não é isso? Ele trabalhou no Benji. Acho que ele publicou aqui. Porque a dinâmica de edição do suplemento literário era receber como colaboradores as pessoas que mandavam. Tinha um pagamento, tinha um prolatório, né? Para quem mandasse as coisas publicar. Mas dos que já eram da área intelectual e já ligados à imprensa, tem muitos. Tem Emílio Moura, que foi diretor-geral na década de 40, me parece. Eduardo Frieiro, e Mário Matos, era tudo gente ligada assim, na produção intelectual. Certo. E que deu um suporte bem grande para a edição do suplemento. Uma boa equipe, né? Os que começaram no suplemento naquela época, um deles está bem situado na área aí, que é o Humberto Werneck, né? Certo. Estou em São Paulo. Olha, eu não sei se de tudo que eu falei se aproveita alguma coisa. Claro que dá. Deixa só para finalizar, vou perguntar só uma coisa, vou mexer um pouquinho no seu ego. Eu estava lendo que o ano passado o senhor recebeu um diploma de reconhecimento das 12 décadas, né, da imprensa oficial. Eu queria saber um pouquinho qual foi o sentimento em relação a esse prêmio, já que foi unânime. Tocar um pouquinho no ego. Eu falo assim, muito grato, muito obrigado. Mas a história da trajetória da vida inteira. Se eu comecei aqui em 66, eu já estou contando mais de 40 anos aqui dentro, né? Então, essas coisas acontecendo. Eu acho muito interessante porque você veio procurar conversar comigo. Outro dia veio uma moça da televisão, uma agência que chama Minas, não sei, eu acho que aparece só na internet. Veio a TV Assembleia também, e todo mundo querendo me ouvir. Eu virei uma peça assim de... Uma celebridade? Não, de patrimônio histórico. Já fui tombado. Mas ano próximo eu faço 70 anos, aí aposentadoria automática. E acabou essa história. Aqui foi o primeiro emprego? Não, foi no diário. Não, e mesmo antes de trabalhar em jornal, que eu comecei em 63, eu trabalhava desde rapazinho. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, lá na cidade industrial, outras coisas. E para finalizar mesmo, o senhor está tanto tempo aí na área, e para a gente, por exemplo, nós estamos, eu ia falar estamos para formar, mas mentira, estamos no primeiro período ainda, tem muita água para rolar. O que você deixa, o que o senhor pode falar assim, de incentivo, recomenda assim, a
Olha, eu recomendo para vocês que estão começando atualizar sempre e pensar o que vem adiante. Porque essa situação que eu cheguei de ficar olhando para trás é muito poético, muito engraçado, não dá futuro. Vocês estão começando, tem que olhar adiante, porque essa evolução toda que eu descrevi dentro de um período, isso não para, né? O senhor sempre trabalhou no impresso? Nunca trabalhou em outros meios, não? Rádio, TV, sempre só foi no no jornal impresso. impresso. Mas Olha, não aqui é bom, no né? Diário de Minas, uma temporada no estado de Minas, eu acho que era Diário da Tarde, né? Ali numa revista que chamava Realidade Rural, que era os produtores de leite. Essas coisas que não faziam